Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @lamezclapodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Cecília Farias, linguista, pesquisadora do Museu da Língua Portuguesa, apresentadora do Babel Podcast, que é um podcast incrível, estou loucamente maratonando sobre diversidade linguística, e é participante do coletivo Sicorax de tradução feminista. Seja muito bem-vinda. Eu esqueci alguma coisa na apresentação? Faltou alguma coisa? Não. Eu acho que isso é o importante a se falar no momento. Então, E obrigada pelo convite. Seja muito, muito bem-vinda. E, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como surgiu o seu interesse pela linguística e pelas línguas no geral. Nossa, isso é história, assim, de tipo, lá em 1800, não sei o quê. Mas eu antes de fazer linguística, eu estudei publicidade, nessa época eu conheci semiótica, também porque eu tinha um interesse, tinha umas leituras que eu fazia na época, eu descobri o que era filologia, e aí fiquei interessada em coisas de linguística histórica, e por conta disso eu resolvi fazer uma graduação em linguística. No Brasil, a gente tem, acho que só 2 bacharelados em linguística, então você pode fazer na USP, no Letras da Habilitação em Linguística, ou já prestar um vestibular para linguística na Unicamp. E aí eu fiz a Universidade de São Paulo, e daí eu também não precisava mudar de cidade, então já ajuda. E foi indo assim, esse é o comecinho de tudo. Uhum. E o que é semiótica, que você contou que foi o começo de tudo? Vamos lá, semiótica para leigos. Naquela época, eu entrei em contato com uma semiótica. Enfim, vamos lá, vamos voltar. É entender a produção de sentido, a produção de significado, de certa forma. E aí a gente pode usar isso tanto para a língua, quanto para imagens, quanto para expressões artísticas no geral. Então você faz uma análise vai entendendo como o significado emerge dos signos, digamos assim, de forma bem ampla. Sim. E aí tem correntes diferentes e formas diferentes de fazer semiótica. Ok. O que é linguística? O que essa disciplina estuda? Porque para muita gente pode parecer grego, né? Pode parecer assim uma coisa muito, muito absurda. Uhum. Muitas vezes eu precisei ter que explicar, assim, sabe, explicar para a família? Sim. Imagina que eu sou sua avó de 90 anos. Não, vou falar de outra forma. Como é que você explica os seus estudos? A linguística, ela vai analisar, vai estudar a língua, a linguagem em diversos âmbitos. E aí eu gosto muito de fazer uma comparação com a biologia. Assim como na biologia você vai estudar a vida por diversas formas, então você pode estudar um grupo de seres vivos, uma espécie, então você pode se aprofundar em uma língua, que seria uma espécie. Você pode estudar taxonomia, você pode estudar como que funciona o bico do canarinho do leste do não sei da onde, sabe? Você pode estudar várias coisas assim. Então, na linguística a gente também pode analisar a forma, então, os morfemas das palavras, então, essas pequenas partes que formam que já têm significado antes mesmo de serem palavras completas. E aí a gente fala da morfologia, a gente pode falar da estrutura, de como se organizam as orações nas línguas, e aí é a sintaxe, a gente pode analisar os sons, tanto eles em si, que daí seria a fonética, como eles num contexto, dentro do seu contexto, que seria a fonologia.
A semântica, então lidar com significados de formas linguísticas. A sociolinguística, que é a relação de traços de língua com questões sociais, com grupos sociais, práticas sociais. Psicolinguística e aquisição de linguagem, como é que uma criança, desde o útero, está lá aprendendo língua já. Estou tentando mostrar exemplos de como fazer, né, para mostrar como a linguística pode ser muito, muito ampla. Você pode relacionar a linguagem e cognição. Tem linguística computacional também, tá aí, galera tá falando, anda bastante interessada. Cara, é uma série de coisas, assim, sabe? Que dá para se aproximar por meio do estudo da língua. Como é que um cidadão comum que trabalha para pagar as contas dele e receber um salário no fim do mês, pegando ônibus lotado, pode perceber a linguística no dia a dia dele? Para que serve a linguística no dia a dia de uma pessoa comum e normal que não trabalha com isso? Olha, é uma pergunta bem interessante, cara. Eu queria deixar explícito para o público que eu não estou com a minha melhor voz hoje, então desculpa aí se eu tiver com voz de Regina Roca, filha fraca, qualquer coisa assim, tá bom? Tá tudo bem. Então, por exemplo, quando a gente, voltando à analogia com a biologia, né? A linguista não olha, a linguista vai olhar e tentar entender como é que as línguas funcionam. Não vai dizer que as línguas devem funcionar assim ou assado. Assim como uma bióloga não vai falar, ela vai tentar entender por que é que a pata do ornitorrinco é daquele jeito. Vai tentar entender a função dela e não falar, aquela pata tá errada. Entendendo que é isso que a linguística faz e não que quem trabalha com língua o que está fazendo é dizer como as pessoas deveriam falar. Ou seja, quem trabalha com língua não está criando uma obrigação de isso é a língua, isso é o jeito certo de falar. Então, acho que isso pode ajudar as pessoas a entenderem que não existe uma forma certa ou errada de se falar e que não é só porque vários grupos sociais não falam a variante, a forma de falar que tem prestígio social, que aquilo ali é equivocado. Eu acho que isso pode ser uma das formas que entender um pouquinho de linguística pode ajudar. Além de que, também, quando num processo de aprendizado da norma padrão para a escola, assim, às vezes a norma padrão é algo tão distante da variedade linguística que a pessoa fala, que é quase aquisição de segunda língua, né? Mas na hora de entrar em contato com a norma padrão, que é a norma que dá acesso ao poder, entender funcionamentos básicos da língua, tipo de estrutura sintática, de variações regionais, sociais e tudo mais, pode ajudar a pessoa também a tomar para si também o uso da norma padrão, para que ela tenha mais esse instrumento de acesso, não só a poder, como muitas vezes a direitos básicos, tipo saúde e ensino formal e tudo mais. Então, quer dizer que as linguistas não têm o objetivo daquela professora de português na internet que xinga as pessoas por falarem aos berros, assim, vou no banheiro e vou ao banheiro. Isso não é linguística. Não, isso não é linguística. Tipo, você pega o trabalho como o do Pasquale, por exemplo, é um desserviço, no sentido de achar que tem que fazer o que ele está falando. Ele pode até trazer umas explicações de como que funciona na norma padrão, então, mas aquilo não é a língua, aquilo é uma convenção.
que a gente tem aí para vamos todo mundo escrever meio igual, não sei o quê, é só isso, mas língua não é isso. A língua, ela é, antes de tudo, essa coisa heterogênea que a gente fala o tempo todo. E então também os linguistas e as linguistas não estão aí tentando fazer todo mundo virar gay com a linguagem inclusiva. Não vai virar todo mundo gay? Como assim? Não, vai virar não binário. Vai todo mundo virar não binário. Não binário. Ah, Isso. entendi. Né? Você entendeu errado. Como funciona toda essa questão? Eu sei que você deu uma entrevista, aliás, muito interessante para um podcast da BBC, bem mais extensa, mas eu queria que você resumisse aqui um pouco sobre o que é essa coisa da linguagem inclusiva e por que ela causa tanto terror em determinados setores da sociedade brasileira, mas não só da brasileira, né? No mundo que fala espanhol também tem esse terror e a coisa da ideologia de gênero. Como é que funciona isso a partir da língua? Então, quando a gente fala de linguagem inclusiva, a gente está pensando em como não pressupor certas coisas, incluir pessoas, né, como diz o nome e tudo mais. E isso abarca uma série de coisas, desde usar, tipo, o corpo docente no lugar dos professores, a classe médica, ao invés de falar os médicos, e por aí vai. Até algumas situações em que você muda o finalzinho da palavra para que ela não fique marcada nem como masculina nem como feminina. Além da criação de pronomes específicos para pessoas que não se identificam nem com masculino nem com feminino. Né? Então, nós temos no português duas propostas de pronomes, que é o elo e o delo, e ile e dile. E como você disse, não é só um caso do Brasil, é um caso em várias línguas do mundo, de diferentes famílias linguísticas, inclusive, e cada uma com as suas questões ali e tal. E aí é uma forma de contemplar pessoas. É um momento que a gente tem passado nas últimas décadas por refletir sobre o resultado de vários processos dos últimos séculos, reconhecer a imposição de uma visão, uma concepção, um paradigma de mundo criado principalmente na Europa Ocidental e que ele se espalha, ele é levado à força, enfim, para várias outras partes do mundo pelos processos coloniais. E aí a gente tem esse pensar contra esses processos, né? Entender que as formas como o mundo está hoje nem sempre foram assim. Então a gente pega aqui, né, a gente que está num território que foi colonizado por europeus, vai pensar, cara, nem sempre foi assim, a gente tinha uma outra dinâmica, a gente tinha várias outras formas de se pensar o mundo antes dos portugueses chegarem, porque eram vários povos indígenas com suas cosmologias e línguas. Ainda hoje temos centenas deles. Então a gente vai rever certos parâmetros, né? E aí junta com as discussões de gênero e tudo mais. Então a gente vai repensando e tentando contemplar pessoas que não se encaixam na lógica, nesse paradigma eurocentrado. Então, a parte da linguagem inclusive é só uma delas. E por que isso incomoda determinados setores da sociedade brasileira, geralmente setores mais conservadores e de direita, mas não só no Brasil, né? No mundo inteiro está todo mundo em pânico com a questão da ideologia de gênero. Onde que isso incomoda e por que incomoda tanto? Um parêntese que, assim, ideologia de gênero é o dos outros, né? Porque você tacar cor-de-rosa numa menina, já furar a orelha dela, só porque ela nasceu com uma genitália, ela já tem que ter tudo isso como se isso fosse o neutro, né?
O que tem acontecido nas últimas décadas é justamente questionar essa neutralidade e falar, galera, não é neutro, é tudo construção. Isso aí é construção social também. Quando a gente mexe com essas formas de falar, tem algumas formas de falar que passam, tudo bem, que às vezes não mexe com muita coisa na vida da pessoa. Mas a parte do gênero, especificamente, vai desestabilizar toda uma estrutura de pensamento e uma forma de ver o mundo mesmo, né? E aí a pessoa se vê tendo, tipo, o mundo como ela concebe, a estrutura que ela concebe de mundo já sendo questionada, e é daí que eu acho que vem tanto fuzuê, assim, sabe? Vem tanta resistência a essas mudanças, sabe? Sendo que, assim, não dói, cara. Não dói falar de um jeito ou de outro. Assim, língua é hábito, é prática e tudo mais. Não é só eu falar que eu quero falar de uma forma que amanhã eu já tô falando assim. Mas algumas coisinhas a gente pode parar para pensar, se repensar também e tal. E aí tem isso, tem uma coisa chamada internet, que pode ser o melhor, mas também o pior lugar do mundo. E as pessoas gostam de gastar muito tempo reclamando na internet. Então, isso é um prato cheio. E, inclusive, a gente tem umas discussões mesmo, por exemplo, entre pessoas que se consideram menos conservadoras, que se localizam à esquerda, também falando, reclamando desse uso de língua, porque, no fundo, também estruturou toda uma visão de mundo com base numa divisão de gênero, assim, sabe? Que está vendo sendo posta em questionamento. Enfim, acho que dá para ir por aí, para começar a pensar nisso. Uhum. E voltemos um pouquinho para a questão da linguística. É uma disciplina é uma ciência muito fascinante, né? Quem estuda linguística geralmente é extremamente apaixonado pelo assunto e começa a aprender uma, duas, três, quatro, 10 línguas ao mesmo tempo e de repente você está fazendo o curso de Esperanto no Duolingo. Esperanto, aliás, é uma língua criada por um polonês chamado Zamenhof para favorecer a paz mundial. Enfim, tem um monte de questões interessantes sobre o Esperanto. Procurem lá o episódio sobre Esperanto no Babel Podcast, apresentado pela Cecília. Por que a linguística, na sua opinião, é tão fascinante? Por que as pessoas se apaixonam ou deveriam se apaixonar pela linguística? Não sei, eu só me apaixonei. Não, tem uma coisa assim que é porque língua todo mundo tem. Então, e é muito louco, porque como é algo que é desde o nosso nascimento, mesmo pessoas surdas, quando elas entram em contato com línguas de sinais, assim, e tal, né? É algo que a gente, tipo, é o Espírito Santo que tá lá e ninguém vê, de alguma forma. Então, não pensa nele, pensando aí. Primeira metáfora com a Bíblia. Como é uma coisa que é presente na vida das pessoas, ela tá lá o tempo todo, e quando a gente está no cotidiano, aquilo parece algo normal, uma coisinha que você tira assim do normal, que faz você pensar, eu acho que pode chamar muita atenção. E que entender língua um pouco é entender o mundo, é se entender. Então, a gente tem muitas relações entre língua e identidade, por exemplo. A gente pode entender a história de populações por meio da história das línguas faladas por essas pessoas também. Não sei. E toda língua, assim, ela é formada por todos os seus falantes, sejam os nativos, sejam os que aprenderam depois. Todo mundo está ali contribuindo para formar esse grande caldo que é aquela língua. E todo mundo tá o tempo todo criando coisa nova ali. É como se todo mundo fosse artista na língua, sabe? Trouxesse algo ali pra língua. E essas possibilidades, a gente fazer isso, que eu acho muito interessante.
por meio da língua, entender outras dinâmicas de mundo. Enfim, eu gosto. Cara, eu não sei. E eu particularmente acho a questão da sociolinguística super interessante, ver como determinados setores da sociedade falam uma língua de maneira A, B ou C, dependendo se é homem, se é mulher, dependendo da classe social, dependendo da idade, enfim, uma série de outras coisas. E eu queria começar a aprofundar um pouquinho nessa questão de língua e identidade. Você tem algum exemplo aqui no Brasil ou no mundo hispano de língua, de associações entre língua e identidade, lugares, contextos onde a identidade está muito baseada na língua e a língua na identidade? Tem por mais de uma forma, né? Pensando em território que a gente chama de Brasil, a gente tem, por exemplo, línguas de imigrantes faladas aqui, inclusive línguas que não são faladas mais no local de origem. Uma delas é o italiano, que a gente falou dele no Babel também, que é de origem de contato entre línguas do Vêneto, os imigrantes que vieram da Itália. Tem o pomerano, que vem da Alemanha e já não é mais falado na Alemanha. Então, a comunidade aqui tem uma identidade comunitária por meio da língua também. Se a gente vai, por exemplo, ali no Alto Rio Negro, num lugar que a gente chama de Cabeça do Cachorro, então se vocês jogarem no mapa, vocês vão entender o porquê. Por exemplo, tem os povos tucano. Então, enfim, tem umas divisões assim, que tucano pode ser a família, que tem outras línguas associadas, aí tem o tucano oriental, tem o dessana. Enfim, eles têm uma forma de casamento que é baseada, que a ideia é você não casar com um parente seu, parente não no sentido de povos indígenas, mas tipo, não casa com seu primo, sabe? Tipo isso. E aí, se considera que uma pessoa é familiar, ou é da família ou não, pela língua que ela fala. E ela sempre vai herdar a língua do pai. Se o pai falar tucano, ela não pode se casar com uma outra pessoa que fala tucano. Porque qualquer pessoa que fala tucano vai ser considerado o primo, sabe? O parente ali. Então, isso, por exemplo, aí você tem uma organização social baseada na língua, porque a língua identificaria parentesco. É interessante que isso pode contribuir para uma... Aliás, aquela é uma região de um multilinguismo muito alto. Além de ter muitas línguas em contato, são muitas pessoas que falam várias línguas, né? Porque daí, sei lá, fala tucano, que aprendeu com o pai, mas também aprendeu, sei lá, engatu com a mãe. Mas aí casa com uma pessoa que fala baniwa, mas fala tucano, e aí já tem que aprender baniwa também. Enfim, tem eu acho que é uma forma de como língua e identidade ali acaba um tanto influenciando bastante. E eu acho curioso também, eu estava lendo, já não me lembro mais onde, que o monolinguismo no mundo, em geral, é a exceção, né? São estatisticamente pouquíssimas as pessoas no mundo que são monolíngues. E no Brasil a gente tem esse hábito de pensar que nós somos monolíngues, né? Que só se fala português no Brasil. E eu pergunto muitas vezes para os meus alunos, quantas línguas se falam no Brasil? Português, só português. Não, né? Tem como língua oficial português, claro, e Libras, que é a língua brasileira de sinais, e mais 100, 200 outras línguas que são faladas no Brasil, não lembro o número certo, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa crença que aqui no Brasil só se fala português. São 200 e poucas línguas, cada lugar a gente vai pegar o número, isso varia de acordo com como se faz a contagem, como se vai nomear línguas, o que é variante de uma língua, o que é língua separada, então... Eu vou te interromper e queria pedir para você comentar também, porque muitas pessoas falam, mas no Brasil a gente fala português e tem mais um monte de dialetos indígenas.
incluir também no seu comentário a questão de dialetos. A gente tem todas essas línguas aqui, era para ter muito mais, que a gente tinha cerca de 1.200 línguas faladas no Brasil quando os primeiros portugueses começaram a chegar, os primeiros europeus, enfim. E existe essa associação de um país com uma língua, uma cultura, uma nação, é algo muito bem construído na era moderna, principalmente do iluminismo para cá. Eu gosto de dar como ponto de exemplo a Revolução Francesa, como naquele momento para se construir, assim, se constrói uma ideia de nação em que a nação seria feita pelo seu povo e não mais por um monarca. Então você é fiel à sua nação e não a um ser humano, ao monarca, a ideia daquele monarca, enfim. E naquele momento, para você construir essa ideia de nação, uma comunidade imaginada, como o Benedict Anderson fala no livro dele, você precisa ter parâmetros para aquilo, né? Ter uma identidade comum. E aí eles vão forjar uma coisa homogênea de nação em que um povo equivale a uma língua, a uma única cultura e forma uma nação homogênea, uma pátria. Aí o Brasil não fica imune a isso, tanto que é no século XVIII que a gente tem as reformas pombalinas, que é o momento em que o Marquês de Pombal proíbe o uso das línguas gerais em território brasileiro. A gente tinha a língua geral paulista, que a gente já não tem mais grandes registros dela, mas também a língua geral amazônica, que é o que a gente hoje chama de Nhengatu ou Tupi moderno, e que tem status de oficialidade em algumas cidades do país, inclusive. Mas é nesse momento que se constrói essa ideia de país monolíngue. Agora imagina, tinha 1.200 línguas aqui. Chegam portugueses, mas não só portugueses. Fora que, assim, um português do norte, que fala de um jeito, do sul do outro, chega um monte de europeu. Aí chegam centenas de falantes, centenas de línguas de território africano. Meus, quando? Assim, fora as migrações do fim do 19 para cá. Quando que a gente vai falar uma única língua aqui, sabe? Não, não é possível. Inclusive, o nosso português brasileiro, de como a gente fala como se fosse uma língua crioula mesmo. Uma língua que surge de um contato linguístico que a gente já não pode chamar exatamente de português. Mas é isso, é forjada. A ideia do monolinguismo é uma construção, não é por mera observação e tal. A gente não é toda pessoa que mora no território brasileiro que fala português. A gente tem vários indígenas, por exemplo, que não falam português. Às vezes só tem algum representante daquele grupo que aprende português para ter acesso a fazer os documentos lá no INSS, a interagir com o INCRA, sei lá, coisas assim. Mas o resto da galera não fala português. E, enfim, a ideia do monolinguismo é uma dessas ideias europeias, assim, também, né, que vão sendo alastradas para o resto do mundo, essa associação de identidade, sabe, de identidade nacional com uma língua. E aí, essa diferença, né, de língua e dialeto, geralmente ela é muito mais política do que linguística. Tem uma frase famosa que é que uma língua é um dialeto com um exército, porque aí é uma forma de falar que controla o poder, do grupo que controla o poder. Então, o grupo controla o poder, vai falar, essa forma de falar é a forma oficial desse território. Tudo que não for falar daquela forma vai ser tratado, às vezes, como dialeto. Na França, eles usam o termo patois. Aliás, retomando, né? Eu acho que eu não fechei a lógica lá da Revolução Francesa. Na época, para construir a ideia de nação, elegeu-se a forma de falar ali da região de Paris, que era conhecida como francês, como a língua oficial. E aí outras línguas daquele território, como o ocitano, o basco, que tem uma parte do País Basco que fica no território francês, o bretão, outras línguas ali foram
Não, não é para falar isso. Se você é um cidadão francês, apoia a nação, você tem que falar francês. E essas línguas são soterradas até hoje. E é interessante porque supõe um determinado tipo de purismo, né? Aqui nós somos puros e falamos esta língua pura, culta, aqui considere qualquer lugar do território, né? Do globo terrestre. Aqui nós somos puros, a nossa língua é pura, nós falamos uma língua, temos uma cultura. E é justamente por isso que eu tenho esse podcast, chama La Mezcla, porque em lo puro não há futuro, la pureza está en la mezcla, e lo puro, que antes que puro, foi mezcla. Né? É uma música do Jarabe de Palo, e é exatamente isso, é um apagamento, essa crença de que existe uma língua, uma cultura, primeiro que é extremamente violento, com todo mundo que não está no poder, e porque é uma mentira, porque mesmo esse francês de Paris, que é o centro do mundo, né, que tem tanto status, tanto prestígio, ele também vem de algum lugar e vem de uma mistura de um monte de outras coisas. Sabe, Miriam, que eu tô fazendo doutorado agora, né? E o que eu tô estudando é justo formas híbridas que surgem de contato linguístico. E eu tenho me valido de uma forma de ver língua que mostra justamente como não existe língua pura, porque todas as línguas surgem de contato em algum momento, que às vezes foi muito mais tempo, a gente já esqueceu, né? A gente estrategicamente esqueceu, mas que não, até tem um autor que eu uso muito, que é o Saliko Mofwene, ele é da República Democrática do Congo, dá aula na Universidade de Chicago hoje em dia, mas que ele questiona, ele problematiza a ideia de língua crioula, porque, na verdade, isso é uma categorização muito mais política do que linguística, porque daria a entender que outras línguas não surgiram do contato. Só as línguas crioulas surgiram do contato, sendo que não. Pensando no que a gente está falando aqui, né? Pensando que lá na Península Ibérica, no noroeste da Península Ibérica, existiam os povos celtas, chegou gente da Grécia ali, enfim, não sei o quê, aí depois chegaram os romanos falando latim, e um latim que não é o do Cícero. Nem o Cícero falava o que está escrito das coisas do Cícero, inclusive, né, gente? Vamos ser inocentes. E aí depois vem uns povos germânicos que invadem ali e não sei o quê. Aí forma-se o que a gente, grosso modo, chama de galego-português. Aí o centro de poder do Reino de Portugal vai indo para o sul e entra mais em contato com a árabe. Cara, como é que alguém, aí voltando no ponto, quando vai reclamar de linguagem inclusiva, vem reclamar, estão acabando com o português, isso tem que deixar o português puro, não sei o quê, não sei o quê. Quando que esse português foi puro? Ele já nasce do contato, já nasce da mescla, entendeu? Não existe língua pura, assim, ponto. Não existe nada puro, sei lá, talvez coisas feitas em laboratório com um determinado elemento químico puro, mas aí já foge completamente da minha área de Artificial. conhecimento. É artificial. Tem um trocadilho no livro do Bruno Latour, no Jamais Fomos Modernos, que ele fala que o fato é feito. Para falar dessas coisas, tipo, em francês são as mesmas palavras, né? Para fato e feito, o mesmo som. Para mostrar como o que o cientista está fazendo no laboratório é fabricar aquela verdade de alguma forma, né? Porque aqueles elementos não existem separadamente na natureza. É ação humana. Nem na natureza as coisas são puras, né? Sei lá, você vai minerar qualquer minério, com perdão da redundância, você precisa purificar aquele minério, você precisa lavar ele, passar ele por uma série de processos, né? Muitas pessoas falam da folha de coca nos Andes. Não, porque é cocaína. Gente, a folha de coca não é cocaína. Para você extrair cocaína, o pozinho branco, a droga,
que tem uma série de implicações na saúde das pessoas e etc., você precisa de uma sacola gigantesca, assim, sei lá, quantos quilos de folha de coca, passando por um processo químico, um processo artificial, para fazer 1 grama de cocaína, né? E eu acho interessante comparar isso com tentar preservar determinada língua ou determinada cultura pura, porque você precisa passar por um processo extremamente artificial, e em se tratando de línguas e culturas, violento, com uma série de pessoas, para aquilo ser, entre muitas aspas, puro, que na verdade nunca foi, né? É isso, resumindo. Inclusive, acho que a Glória Zaldúa, ela fala muito disso, né? De como ela é ticana, mas ela não pode ser resumida a isso. Ela é mulher, mas não pode ser resumida a isso. Como não dá para se resumir a uma coisa. Você nunca é uma coisa, nunca se reduz a uma única coisa também. Tem uma metáfora que eu gosto bastante da Maria Lugones, que é a do coalho. É como se a gente fosse coalho, né? Tipo, o coalho, ele, naquele processo lá, na hora de ferver, ele separa a parte sólida de líquida. Só que não adianta você separar essas partes que você não vai ser coalho. Para ser coalho tem que ter tudo aquilo junto, sabe? Acho bem... E, Gosto. e dentro da psicologia, por favor, se tiver algum ouvinte nosso que tem estudado isso, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas um dos sinais de que você tem algum problema mental, psicológico, emocional, é você se interessar por uma única coisa, é você fazer uma única coisa, é você ser uma única coisa, né? As pessoas são múltiplas, elas fazem coisas diferentes, se comportam de maneiras diferentes, se interessam por coisas diferentes. Isso é saudável desde o ponto de vista da psicologia, né? Então, é interessante como, a partir de vários pontos de vista, esse monismo, como alguns lugares eu vejo, essa monocultura é muito indesejável. E eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho de galego, porque eu sei que você é uma super especialista em galego. Inclusive, você tem um trabalho acadêmico sobre o assunto, é isso? É, E então, e falando justamente na questão de língua, cultura, identidade, língua versus dialeto, porque para quem ouve galego e pela primeira vez você fala, é portunhol? É exatamente o meio do caminho entre português e espanhol. Como se sentiria um galego ao ouvir essa afirmação? Por que o galego parece uma espécie de portunhol? eu evito associar com portunhol porque eu localizo o portunhol como uma forma de falar de fronteira da América. Então, eu acho que tem que ficar entre nós americanos, né? Então, com suas particularidades e tal. Mas, assim, pensa que ali, Península Ibérica, tal, pessoas já viviam lá, chega a galera falando latim, e aí vão emergindo formas de falar. E naquele lugar, ali no Noroeste, existia essa região chamada Galéquia, chamada pelos romanos de Galéquia, e daí que surge o nosso português, inclusive, surge a língua portuguesa, porque dali surge uma variedade que depois, quando o Reino de Castela toma o Reino da Galiza para ele, o condado portucalense fica separado disso, e a partir de então existe uma ruptura ali de interações e as pessoas vão, como eu tinha comentado, o centro econômico político vai indo mais para o sul, vai indo mais sentido Lisboa e tal. E aí o português vai evoluindo de uma outra forma. Mas é isso, eles têm uma origem muito próxima. Eles têm a mesma origem, na verdade, que depois houve uma deriva, né? As línguas, elas não respeitam fronteira política, né? Fronteira
né? Não é porque você está de um lado ou de outro de um de uma linha imaginada pelo ser humano que você vai falar, vai mudar completamente a forma de falar. Então existe sempre contínuos linguísticos. Então não é só porque ali na Galiza tal, que não vão compartilhar traços com línguas que estão ali perto. Então, compartilha traços com o asturiano, com o castelhano, tem até palavrinhas do basco que nem é, que a gente nem sabe de que família que vem aquela língua, mas como tem contato, eles pegam umas palavras assim, então. Então, por isso, é uma língua que tem tantos traços que são associados ao português como com o castelhano. Aí a gente vai ficar, mas ao mesmo tempo tem formas próprias que não tem nenhuma nem na outra língua. Respondi? Sim, você respondeu, e eu queria que você contasse um pouco melhor a história do galego, como é que surgiu, como é geograficamente essa região, como são as pessoas e como está o galego hoje em dia. Bem, o comecinho já falei, né? Mas depois desse momento em que Castela toma a corte galega, existe uma expulsão da corte galega, então é uma língua que acaba ficando entre a população, principalmente a população rural. E durante séculos foi assim. Isso foi a partir do século XIII, XIV. E aí, quando chega, e aí tem um período que é chamado de séculos escuros, e quando chega no século XIX, é o que o pessoal lá chama de ressurgimento, seria ressurgimento. Um momento em que pessoas, escritores e tudo mais, começam a prestar atenção para essa língua do povo. E aí existe uma escritora chamada Rosalía de Castro, que foi a primeira pessoa a publicar um livro em galego. Não é tipo a primeira mulher. Tipo, houve um homem, não é isso, é tipo a primeira pessoa mesmo, tá? Foi uma mulher. E aí ela escreveu Cantares Gallegos e marca, assim, tal. Mas ela junto estava todo um meio intelectual ali, um movimento galeguista. E aí isso atravessa, cruza o século XIX, vai para o XX, formam-se grupos, organizações políticas para reconhecimento dessa língua e a busca de autonomia dessa região. Aí a galera elabora um documento e vão entregar na Câmara de Deputados em Madrid. E eles chegam lá no dia que estoura a Guerra Civil Espanhola, que dura 3 anos e termina com a ditadura do Franco. Então, foi assim um coito interrompido de algumas décadas. E aí é só quando o Franco morre, com o fim da ditadura, e aí em 1979 para 81, que vem os primeiros documentos oficializando o galego e reconhecendo a Galiza como uma comunidade autônoma. E aí o galego tem status de oficialidade junto com o castelhano, então os documentos ali são escritos dessa língua, temos placas nas ruas, tem ensino bilíngue, mas assim, com muitas críticas, porque às vezes é na oficialidade, mas na prática não funciona muito bem. E aí a gente tem quase 3 milhões de falantes de galego. Até algum tempo atrás, até alguns meses atrás, eu ia falar para você que existe mais gente que fala mais em galego do que em castelhano. Porque, assim, tem gente que fala só galego, gente que fala só castelhano. Tem gente que fala mais uma, mais outra, mas ainda fala outra. Antes. Só que aí, no dezembro desse ano, eu estava escrevendo minha qualificação, tive que reescrever tudo, porque saiu o resultado do censo que mostrou que, pela primeira vez, isso mudou. Então, a gente tem mais gente falando majoritariamente castelhano agora. É uma diferença que não é muito grande, uma porcentagem bem baixa, mas, enfim, é aquela viradinha assim e tal, né?
enfim, os porquês disso e tudo mais é um negócio que eu vou analisar com mais calma mais para frente. Mas tem toda uma dinâmica, né? Às vezes as pessoas têm, tipo, se por um lado tem gente que hoje lida muito bem ao falar essa língua, tem as pessoas que têm uma visão utilitarista de língua e que acham que tem que aprender língua só para negócios, por exemplo, né? Tem uma coisa assim, ainda existe um estigma meio bem grande que é muito associado ou a camponeses ou a pessoas de esquerda, ou universitários e tudo mais. Um exemplo, uma vez que eu estava lá, e aí uma amiga estava com os amigos, e não lembro que problema que deu, que foram parar na delegacia, e essa amiga ouviu o guarda falando pro delegado, tipo, eu não sei quem são, mas ou são camponeses ou são revolucionários, porque estão falando galego. Uma coisa assim, sabe? Ainda existe, mas aí existem umas associações bem ruins muitas vezes, como se fosse língua de gente não letrada. Com todos os preconceitos que existem sobre o rural, tipo isso. É uma língua de gente caipira, no pior sentido dessa palavra, né? Isso. Inclusive porque, se eu não estou enganada, a Galícia é uma das regiões mais pobres da Espanha, ou foi durante muito tempo. Olha, tem outras mais. É uma região muito marcada pela imigração. Qualquer problema, eles vão imigrar para buscar uma vida melhor, assim, sabe? Então, muitas vezes a Andaluzia está muito pior, mas a galera fica lá e galegos costumam imigrar. Eles têm uma identidade muito marcada pela imigração, inclusive. Inclusive, teve uma imigração muito forte durante a ditadura para a Argentina e para Cuba, principalmente. Tanto que eles brincam que a Argentina é a quinta província, que a Galícia é formada por 4 províncias, a Argentina seria a quinta. E o hino galego ele foi tocado pela primeira vez na história em Havana, e foi composto por exilados da ditadura, galegos que estavam em Cuba, e compuseram o hino lá. E acho importante lembrar que o Franco proibiu que se falasse na Espanha qualquer língua que não fosse o espanhol, né? E aí é mais uma vez essa cultura, essa monocultura, essa cultura do aqui é Espanha e aqui só se fala uma língua. Aliás, essa coisa do só tem uma língua pura, aqui só tem uma cultura, aqui só tem um tipo de pessoa, acho que a gente poderia dizer que é um clássico do fascismo, né? É procurar unificar tudo e eliminar tudo que for diferente. Eu diria que se alguém me perguntasse o que é fascismo, essa é a melhor explicação que eu consigo dar. Brasil acima de tudo. Exatamente, exatamente. E, Cecília, a gente já está quase chegando aqui no final da nossa entrevista, mas antes de terminar, eu queria que você deixasse duas recomendações culturais, né, num sentido bem amplo, sobre o que a gente falou aqui, sobre linguística, sobre o galego, linguagem inclusiva, língua versus dialeto, enfim, de preferência uma bem fácil. Então, para quem quiser só dar uma esticadinha no papo, só satisfazer uma curiosidade, e outra nível hardcore para os nerds das línguas aqui que nos ouvem. Eu vou começar pela hardcore, talvez. Ótimo, adoro. E talvez propor. Me veio um livro na cabeça, mas ele não tem português, ele está todo em inglês. Talvez não seja. Não tem problema. Muito interessante, aqui falamos português, inglês e todas as línguas possíveis. Eu pensei que tem um que é mais tranquilo, mais de apreciar. Tem um filme que chama Portunhol, que eu não sei se já foi falado dele aqui no podcast, que eu gostei muito. Mostra como, inclusive, os portunhóis são diferentes de acordo com qual é a fronteira, né?
E assim, eu vi no MUBI, mas eu tenho a impressão de que, sabe, do MUBI. Foi dirigido pela Thaís Fernandes. Pirataria tá aí para salvar o mundo. Mas não tô recomendando nada, viu? Meu jurídico falou aqui que eu não tô recomendando nada. É só procurar aí pelas internets. Isso. Tem um livro que eu gosto, que eu só peguei uns trechos até agora, porque eu preciso comprar, que chama O Idioma Galego Baixo o Franquismo, do Henrique Monteagudo, e um que aí é o mais power, vai. É o Language Ecology, do Saliko Mufwene, porque ele vai trazer uma proposta de linguística, de abordagem da língua, que vai tratar as línguas como sistemas complexos, dinâmicos e autoadaptativos, de como não dá para você entender os processos linguísticos excluindo processos sociais históricos, como não dá para acreditar em língua pura, vai mostrar como o contato linguístico é presente na história da formação de todas as línguas e que língua está em movimento o tempo todo, inclusive nasce e morre, uma forma de falar nunca dura para sempre. Então, acho que seria o mais power. Tá ok. E quem quiser te procurar para tirar dúvidas, entrar em contato com você, como pode fazer? Não entre, tô brincando. Também é uma opção. Não tô brincando. Tudo com Olha, consentimento, minha gente. nas redes sociais que tem arroba, a minha arroba é Bioníssima. Aí acho que é o primeiro canal, assim, né? Dependendo do que for, entre em contato por lá, depois a gente vê e-mail, por exemplo. Ok, tá ótimo. Cecília, super obrigada por todos os seus conhecimentos, pelo seu tempo e participação aqui. Você está convidada a voltar. Quero aprofundar mais as questões de linguística e aprofundar ainda mais as questões de galego e aproveitar mesmo dos seus conhecimentos. Foi ótimo ter você aqui. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu convido todo mundo a ouvir músicas em galego. A gente tem uma cena de produção atual, assim, bem bacana de música. Enfim, e é isso. Se me convidar, eu tô aqui para ficar falando também. E até Tá uma ótimo. próxima. Super obrigada e até a próxima.